Saudações a todos e hoje mais um vídeo aqui no canal da Raquel Alves. Meu nome é Daniel e hoje eu vou falar de um assunto bem polêmico, um tema bem polêmico mesmo, bem interessante, sobre o que a Igreja Católica fala sobre a guarda do sábado para o domingo. Então, o que a Igreja Católica, ela mesma afirma. O que vai ser falado aqui, pessoal, vai ser sobre passagens de cartas e livros escritas por autores e princípios, padres da própria Igreja Católica, falando o que eles pensam, o que aponta a Bíblia sobre o sábado para o domingo, a separação ali da adoração do sábado para o domingo. Então, o princípio básico aqui, a gente vai introduzir um tema aqui para vocês refletirem mais. Então, uma das teorias mais usadas para justificar, estou até lendo aqui já um resumo, a mudança do sábado para o domingo, é que o sábado foi abolido na cruz e o domingo instituído em seu lugar através da ressurreição de Cristo. Então, você, que seja católico ou cristão mesmo, evangélico, usa ou refere-se até seu pastor, algum princípio ali, algum sermão ali, falando sobre a guarda do domingo pela instituição da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. E qual que é o texto que fortalece esse meio? É João 20:19. Mas João 20:19, como a gente interpreta a Bíblia, lembrando, pessoal, todos os vídeos que a gente for falar aqui referente a princípios de dúvidas referente à Bíblia, de contextos, referente a versículos, a primeira coisa, grave bem isso, a primeira coisa que você for fazer para ler a Bíblia, você tem que ler referente ao capítulo introduzido sobre o texto do autor referente ao seu versículo. Porque se você pegar versículos separadamente do contexto do autor, exemplando igual João 20:19, você vai entender aquilo que seu ego, sua tradição, sua cultura ou seu próprio pastor está te ensinando, mas a verdade é a outra. Então, para entender a Bíblia, a gente tem que ler o versículo acompanhado no autor do contexto, para a gente não criar pretexto. Então, o significado de João 20:19 normalmente é usado para apoiar essa teoria, simplesmente declara que os discípulos estavam reunidos com as portas das casas trancadas, por medo de judeus, sem qualquer alusão ao domingo, não está representando ali o domingo, como um novo dia de guarda. Além disso, a primeira evidência histórica concreta sobre a existência dos cristãos observadores do domingo é encontrada somente na metade do século XIX de nossa era. Então, a própria guarda aqui do domingo na Bíblia não afirma isso. Simplesmente o que afirma mesmo é só a observância do sábado. E vamos ler lá sobre o que o princípio católico fala isso, onde eu vou deixar até o link bem debaixo do vídeo para vocês entenderem melhor sobre essas passagens já de cartas e livros, de pessoas influentes no meio catolicismo, como padres, falando sobre o princípio do dia do sol, que é o domingo. Vou ler 9 temas aqui para vocês entenderem, para vocês tirar uma boa conclusão. Então vamos lá, primeiro, nós, católicos romanos, guardamos o domingo, em lembrança da ressurreição de Cristo. E por ordem do chefe da nossa igreja, que precintou tal ordem e deu o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais o Novo Testamento. Está lá em Júlio Maria, em Ataques aos Protestantes, página 81. Então, que autoridade se deu à Igreja Católica? Quem deu? O chefe da nossa igreja, que precintou tal ordem. Tá vendo? Então, o próprio sistema papal estabeleceu essa mudança. Então, o próprio homem. Beleza. Segundo aqui. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus, foi a Igreja Católica, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo. Então, qual que era o descanso? O quarto mandamento era o sábado. Então, a própria Igreja Católica, com a autoridade de Jesus Cristo, então a própria Igreja Católica, transferiu esse descanso para domingo em memória da ressurreição do nosso Senhor. Tá vendo, pessoal, como que a introdução que a gente foi falando aqui do João 20:19 sobre a ressurreição de Jesus está evidenciando claramente aqui esse princípio ali de conduta aqui.
Continuando, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que presta, independentemente de sua vontade, à autoridade da igreja. Está lá em Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926, Socorro, cidade de São Paulo. Terceiro, a Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, de novo, ressaltando, quem tem autoridade aqui para mudar? A Igreja Católica, né? Criou o domingo como dia santificado para substituir quem? O sábado, a velha lei. Está lá em Kansas City, aqui, Igreja Católica, 9 de fevereiro de 1893. Então, pessoal, até o momento aqui, vocês estão para entender que quem está fazendo essa própria autoridade, o que a Igreja Católica afirma, é ela mesma. Ela mesma que estendeu, com a autoridade própria dela, sistema papal, a mudança do sábado para o domingo. E lembrando que aqui na Bíblia, que é a palavra do Senhor, o manual para o homem nessa vida do pecado, não tem nada falando isso aqui, que Jesus mudou o sábado para o domingo. Quem está afirmando é o próprio sistema católico. E lembrando, pessoal, vai ter vários contextos de vídeos referente sobre vários princípios sobre do sábado e o domingo, para vocês entenderem perfeitamente essa mudança do contexto histórico e interpretação de vários passagens, de versículos na Bíblia. Outra aqui. O domingo é uma instituição católica. O domingo é uma instituição católica. E sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autoriza a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Está em Católica que Press, Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1900. Então aqui mesmo está afirmando que não tem nenhuma passagem bíblica, uma base bíblica, fortalecendo a autoridade da mudança do sábado para o domingo. A única autoridade é da Igreja Católica. Outra aqui. Observamos o domingo em vez do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Também está lá em Doutrina Igreja Católica, terceira edição de 1913. Outro. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Quem falou isso foi o cardeal Gibson, em edição lá de 1892. Tá vendo, pessoal? Então, nessa conclusão chegamos. Se você tiver coragem, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu padre. Por quê? Que autoridade? E onde que está na Bíblia aqui? E deixe essa resposta deles aqui no comentário, para a gente fazer vídeos e explicar para vocês o que a Bíblia fala. Então, se você tem dúvida, pergunte, a Bíblia vai te responder. E a gente vai fazer vídeos ali para responder o que seu pastor, seu padre afirmou. A Bíblia manda santificar o sábado, não domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrado a ressurreição do Redentor, no caso de Jesus Cristo, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Quem falou isso foi o Bribismo, na página 106 do Padre Dubius, em Belém. E para finalizar, pessoal, não tivesse ela, a Igreja Católica, esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos, não pode haver substituição à observância do sábado, sétimo dia, pelo domingo. O primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade de escritura. Quem afirmou isso aqui? Um catecismo doutrinal, que é página 174, um livro. Então, pessoal, peça oração ao Senhor, concede sabedoria e enxergar a verdade. E fica com esse apelo. Você, irmão, que quer guardar o domingo, não quer saber mais sobre observância, de entender mais sobre o princípio do sábado, você vai ficar com o seu ego, sua cultura, sua tradição, você vai ficar com o seu padre, você vai ficar com o seu pastor, ou você vai ficar com a verdade do Senhor? A decisão é sua. Lembrando que Deus deixou
liberdade de escolha para cada um. Mas a sabedoria, ela nos fortalece e nos mostra o caminho verdadeiro que nós devemos seguir. Por quê? Ficamos iludidos demais nesse mundo do pecado. Então, vários princípios de erros que o diabo quer nos fazer, tirar a verdade da Bíblia e fortalecer o nosso próprio entendimento, o nosso próprio ego sem a razão do Senhor, vai fazer a gente ir para o que Ele quer, a morte eterna, e o que Cristo quer, a vida eterna. Então, irmãos, medite muito bem nesses princípios e fortaleça diante do Senhor. Então, até os próximos vídeos.